nome é Stephanie Lourenço da Costa, sou orientada pelo professor César Luiz e vou apresentar na 20ª Jornada de Iniciação Científica da Unirio a pesquisa sobre detecção, caracterização e avaliação da aplicação biotecnológica de proteases de plantas. Muitos processos industriais utilizam proteases de plantas como matérias-primas, sendo as papaínas, bromelinas, queratinoses e as piscinas as mais conhecidas e utilizadas proteases de origem vegetal para aplicações industriais, sendo elas as principais cisteínoproteases classificadas com base na reação catalítica. Elas são encontradas em algumas frutas, como o abacaxi, o figo e o mamão, e também no látex de diferentes plantas. As proteases elas também podem ser classificadas com base no local de ação, sendo as endopeptidases e as exopeptidases. As proteases vegetais estão envolvidas em muitos processos, como os de defesa vegetal, resistindo ao ataque de insetos e micro-organismos fitopatogênicos, e também desempenham outros papéis importantes no processos intra- e extracelulares, como desenvolvimento e amadurecimento de frutas, reserva nutricional, quebra de dormência de sementes, ativação e degradação de proteínas. E isso levou à busca de possíveis aplicações biotecnológicas das proteases vegetais. E atualmente, as proteases têm sido amplamente utilizadas na produção de detergentes, também na indústria farmacêutica, em processos também de biorremediação e também principalmente na produção de alimentos, como preparação de hidrolisados de soja, amaciamento de carne, panificação e fabricação de queijos. A espécie Euphorbia tirucale é uma planta suculenta nativa da África e desenvolve-se de forma eficaz em climas quentes. Na medicina tradicional, a espécie é conhecida como remédio popular, sendo comercializada nas feiras como uma bebida chamada garrafada para o tratamento de diversas doenças, contra atividade reumática e neoplásicas, e também no tratamento de infecções bacterianas, fúngicas e virais, e também no tratamento do câncer. E os mesmos ingredientes são utilizados na produção de um suplemento produzido por uma empresa norte-americana que recomenda o uso para pessoas com tumores, verrugas, dor de ouvido e inflamação. A característica principal da planta é apresentar pequenas folhas e galhos finos ricos em látex. E o seu látex ele possui compostos com efeitos positivos em empresas focadas em áreas médicas, alimentares e ambientais, podendo apresentar um potencial biotecnológico na indústria através de seus compostos proteicos. O objetivo é detectar e caracterizar bioquimicamente uma protease de planta extraída do látex de Euphorbia tirucale, avaliando sua aplicação para fins biotecnológicos. O objetivo específico é, portanto, detectar a atividade catalítica da protease contida no látex de avelós, purificar parcialmente a protease contida no látex de avelós, caracterizar bioquimicamente as proteases do látex de avelós, avaliar a cinética enzimática da protease e evidenciar o potencial biotecnológico da protease na indústria alimentícia. Agora na metodologia. Primeiro foi feita a extração do látex através de uma fissura no caule da planta. Em seguida, foi realizada a extração da proteína através da incubação do látex da planta de Euphorbia tirucale em água miliquê e centrifugada a 13.000 RPM por 1 hora. O sobrenadante resultante da centrifugação foi utilizado como extrato bruto rico em proteínas e, posteriormente, esse foi submetido à saturação em sulfato de amônio nas concentrações de 0 a 30 e 30 a 60, resultando em uma fração concentrada contendo a protease. A dosagem de proteína também foi realizada para a obtenção das concentrações totais do extrato e na amostra contendo a protease. Em seguida, a análise de SDS-PAGE e simograma foram realizados utilizando as amostras de extrato bruto e a amostra contendo a protease com 1% de gelatina na confecção do gel.
Para a identificação da atividade proteolítica das amostras, ensaios enzimáticos utilizando caseína como substrato foram realizados. A amostra contendo a protease foi analisada por ensaios enzimáticos em diferentes pHs e temperaturas, como também a análise de estabilidade da amostra em diferentes pHs e temperaturas, e também a estabilidade nas condições extremas de temperatura. Agora eu vou mostrar com mais detalhe de como foram feitos os ensaios enzimáticos. Para caracterizar a atividade proteolítica ótima da protease sobre a caseína, a amostra contendo a protease foi submetida a ensaios enzimáticos, incubando a amostra em diferentes pHs a 37 graus e também a diferentes temperaturas, de 25 a 100 graus Celsius em pH 5. Ela foi centrifugada a 3.000 RPM por 15 minutos, medida sua absorvância a 280 nanômetros e analisada estatisticamente. A análise de estabilidade da amostra também foram realizadas conforme o método anterior, incubando previamente a amostra em diferentes pHs e temperaturas por 1 hora antes de ser adicionada ao ensaio enzimático. Em seguida, a amostra foi congelada por 24 horas, depois adicionada ao ensaio enzimático nas suas condições ótimas de atividade, centrifugada, medida sua absorvância e analisada estatisticamente. A estabilidade bioquímica da amostra também foi avaliada através de ensaios em condições extremas, pré-incubando a amostra a 100 graus Celsius de 10, 30, 60, 90 e 120 minutos e também autoclavada por 30 minutos a 120 graus Celsius sob pressão. A amostra foi congelada por 24 horas e depois adicionada ao ensaio enzimático nas suas condições ótimas de atividade, centrifugada, medida sua absorvância e analisada estatisticamente. Ainda na metodologia, foram analisados a cinética enzimática e a atividade milk clotting. Ensaios enzimáticos utilizando diferentes concentrações de substrato caseína de 2 a 20 mg por mililitro foram realizados para análise dos parâmetros cinéticos da protease utilizando suas condições ótimas. A protease foi centrifugada, medida sua absorvância e analisada estatisticamente. Para analisar a atividade biotecnológica, a atividade coaguladora foi avaliada utilizando a amostra contendo a protease. Primeiro, 2 ml do leite desnatado com tampão cloreto de cálcio foi pré-incubado por 10 minutos. Em seguida, foi adicionado 200 microlitros da amostra, sendo um valor equivalente a 10% do volume do substrato. E incubada a amostra em solução contendo leite até o aparecimento dos primeiros coágulos. Resultados e discussões. A detecção da atividade proteolítica no látex de Euphorbia tirucata. A detecção da presença de proteases no extrato bruto e na fração concentrada contendo a protease foi realizada pela técnica de STS-PAGE-zimograma com a utilização de um gel policrilamida. O STS-PAGE sugere a presença de uma protease de aproximadamente 70 kDa, demonstrando a atividade catalítica da protease pela clivagem da gelatina no gel, apresentando bandas claras nas raias que contêm o extrato bruto e a amostra parcialmente purificada na fração F60. A presença da protease foi reforçada ao incubar a amostra com substrato caseína em ensaios enzimáticos. Na figura, pode-se observar o aumento da absorvância, indicando a clivagem da caseína, apresentando uma atividade proteolítica, o que não é observado no tampão de extração com a ausência de proteínas. A caracterização bioquímica da protease do látex de Euphorbia tirucata. A análise de pH ilustrada na figura indica que a protease apresentou atividade acima de 70% em todos os pHs, mas em pH 5 a protease mostrou uma maior atividade, representada como 100%, indicando que a atividade ótima da protease de Avelós ocorre nessa faixa.
E na literatura, outros autores também descrevem que plantas pertencentes à família Forbiaceae demonstraram atividade ótima em pH mais ácido, como por exemplo a planta de urtiga, que também possui atividade ótima em pH 5. E a identificação do pH contribui para a classificação da protease. A classe das cisteínoproteases são mais ativas em pH mais ácidos. Com isso, propõe-se que a protease parcialmente purificada do látex de aveloz seja pertencente à classe das cisteínoproteases. E estudos também demonstram que proteases ativas em pH mais ácidos possuem diversas aplicações industriais, como a produção de queijos, que requer um pH mais ácido. Na análise de temperatura, a protease apresentou atividade de 100% na temperatura de 90 graus Celsius, sendo determinada como a temperatura ótima da protease. E uma protease com uma afinidade por uma temperatura alta torna-se apropriada para uma possível aplicação industrial, como áreas alimentícias, farmacêuticas e agrícolas. Nesta figura, pode-se observar a estabilidade de pH da protease, apresentando atividade estável em todos os pHs, havendo apenas um pequeno declínio de atividade em pHs mais alcalinos. A estabilidade da protease avaliada após o pré-tratamento em diferentes temperaturas demonstra que a sua atividade proteolítica se mantém estável acima de 90% em todas as temperaturas testadas. Os ensaios realizados nas condições extremas, a protease apresentou atividade acima de 70% sobre a caseína, mesmo após a fervura a 100 graus Celsius por períodos prolongados de tempo, havendo uma leve redução em torno de 10% da atividade proteolítica nos tempos de 60, 90 e 120 minutos. E esse processo utilizado para a desnaturação proteica não afeta significativamente a atividade proteolítica da protease, demonstrando a termostabilidade da enzima. A protease também apresentou atividade mesmo após a autoclavagem a 120 graus Celsius sob pressão, mantendo 77% da atividade proteolítica, confirmando a atividade mesmo em condições extremas e reforçando a ideia de estabilidade térmica da protease. E uma protease termoestável apresenta vantagens para aplicação industrial, visto que processos biotecnológicos conduzidos em elevadas temperaturas favorecem a solubilidade de substratos e produtos e aumentam as taxas de reação por redução da viscosidade e por aumento do coeficiente de fusão dos substratos. A avaliação dos parâmetros cinéticos sobre o efeito da concentração do substrato foi representada através da curva de Leiden-Rivebrook, demonstrando a atividade da protease sobre o substrato caseína. A análise da atividade coagulante do leite reforçou o potencial biotecnológico da protease. O tubo 1, contendo 10% de leite em pó desnatado e 10 mmol de tampão cloreto de cálcio, permanece intacto na ausência de proteína, e quando comparado ao tubo 3, contendo 10% de leite em pó desnatado, tampão cloreto de cálcio incubado com a amostra contendo a protease, é observado a coagulação do leite. E o mesmo ocorre com o tubo 2, sendo o controle, contendo 10% de leite em pó desnatado, 10 mmol de tampão cloreto de cálcio incubado com quimosina. E isso indica que a produção de coágulos do leite a partir da protease do látex de Euphorbia tyrokale demonstra que a protease possui propriedades eficazes para a produção de queijo. E outros membros da família Forbiaceae também produzem atividade coagulante, o que corrobora com os resultados obtidos. E o uso de proteases extraídas de plantas para a produção de queijos na indústria de laticínios torna-se eficaz, pois o uso de coalho de animal são limitados por fins religiosos, em questão de judaísmo e islamismo, na dieta, no caso do vegetarianismo, ou a preocupação do consumidor com a relação dos alimentos geneticamente modificados. A protease parcialmente purificada extraída do látex de Euphorbia tyrokale possui peso molecular de 70 kDa, com atividade ótima em pH 5 e temperatura de 90 graus Celsius,
apresentando também estabilidade no pré-tratamento em amplas faixas de pH e temperaturas, inclusive nas condições mais extremas. As atividades proteolíticas da protease estudada também se mostraram eficazes, revelando um grande potencial para aplicações biotecnológicas em bioprocessos na indústria alimentícia, por possuir também atividade coagulante do leite. E finalizando com as referências, e obrigada!